Olá, que bom que você está aqui. Tibim, tibim, a pedrinha faz tibim. Tibum, tibum, a pedrona faz tibum. Camila. Tibim, tibim, a pedrinha faz tibim. Ei, que bom. Tibum, tibum, a pedrona faz tibum. Tibim, tibim, tibum, tibum. Tibim, tibim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, que bom que você está aqui. Sempre escutamos que é através da educação que podemos transformar o mundo. Só a educação que pode fazer o Brasil um país melhor para todos. E temos muitas escolas diferentes com suas filosofias, metodologias, atividades e temos uma pessoa capaz de conectar todas essas informações para compartilhar com os alunos. Quem é? Sim! O professor é o que temos de melhor, o nosso ouro verdadeiro. Um educador capaz de trazer para fora o que você tem de melhor. E eu descobri que um bom professor não é aquele que sabe tudo de tudo, e sim aquele que se interessa por tudo, aquele que faz despertar a sua curiosidade. E o que está por trás de grandes escolas, né? Que está por trás de filosofias famosas, metodologias transformadoras, atividades educacionais de sucesso? Ora, é a arte de um bom professor. Por isso, vamos conhecer alguns destes professores que estão espalhados por todo o Brasil e saborear suas ideias mirabolantes. Bem-vindos! Eu sou Estevão, um professor que sabe que para ensinar, o professor precisa usar a cabeça, mas para a criança aprender, o professor precisa usar o coração. Estou muito feliz de ver vocês aqui e tá tendo um aquecimento Educando pela Brincadeira, que faz parte de um projeto maior, que é o curso online Educando pela Brincadeira. E nesse curso a gente tem uma comunidade, né? Não é só você ficar vendo videozinho no YouTube, o tutorial, não. Para realmente uma informação conseguir transformar a vida de um aluno, aí você precisa criar uma comunidade que a gente vai estar conectado e aprendendo não só com o professor, mas entre os alunos. Eu estou vendo que tem um monte de aluno do curso online aqui. Muito obrigado pela presença. E nessa comunidade, todo mundo aprende com todo mundo. Então é muito bonito ver como as atividades do curso vão se adaptando e eu vou aprendendo muito com os alunos do curso online Educando pela Brincadeira, que se tornam referência não só na escola, mas no município onde trabalha. E eu tenho o prazer enorme de convidar e que compartilha suas ideias mirabolantes com a gente. Vamos ver se ela está aqui. Chegando. Aê! Nájila, Nájila. Uma música Olha especial como para tá meu você. coração. Aê! Demais, Nájila. Primeiro de tudo, Ai, muito obrigado por compartilhar o seu tempo, não só comigo, mas tem um monte de professores de todo o Brasil que vão se deliciar com as suas ideias mirabolantes, com a sua trajetória. Muito obrigado por estar aqui. Muito feliz. eu é que te agradeço, assim, né, imensamente. Quem me conhece um pouquinho aqui do Instagram, e você já sabe, já te contei isso, já te falei algumas vezes, você é o meu grande inspirador. Faz um ano que numa live assim contigo, nessa semana do Educando pela Brincadeira, eu conheci a técnica Hadobe e foi um marco na minha vida, né? Ela me trouxe muitas inspirações, muitas mirabolâncias, mirabolâncias. Hum. E que presente hoje, né, Estevão, no Dia do Pedagogo, né? Aqui no Brasil a gente celebra o Dia do Pedagogo, dia 20 de maio, e me sinto muito feliz, muito honrada por também ser pedagoga, né? A minha formação primeira. A música ela vem paralelo à formação da pedagogia, né? Mas estou aqui super feliz para compartilhar com você, com todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão compartilhando com a gente desse momento especial. Que bom. Então vamos entrar nesse mar de conhecimento que a gente vai ser essa conversa. E você já começou falando um pouco da sua história. Para a gente começar essa conversa, tem muita gente que não te conhece. Fala um pouco de onde é Sim. que você está falando,
você trabalha com crianças dentro da escola, tem o seu projeto particular, e quando que você começou? Conta um pouco da sua trajetória como pedagoga, com a música, com as crianças, como é que foi o Eu começo? comecei quando criança ainda, né? O meu pai é músico, meu pai foi seminarista e eu sempre digo isso que graças a Deus ele não foi padre, né? Porque foi lá no seminário que ele aprendeu um pouco de teoria musical. Ele sempre tocou muito de ouvido, meu pai sempre teve esse talento, né? E procurou passar para os filhos em casa. Eu era a ovelhinha negra, eu era a desafinada da família, eu só tocava, não cantava, mas fui me aprimorando, né? E, enfim, cheguei ao magistério, aí cheguei ao curso de pedagogia. Nesse interim tive o contato com uma escola de música, então eu fiz aulas de música em escola de música, toquei com meu pai muitos anos, comecei a Instrumentos cantar de também, tocava, mas não? teclado, né? Teclado. Teclado. O meu pai tinha um conjunto sertanejo, eu falo de Palhoça, Santa Catarina. E o Ah, nome do conjunto era Vozes do Sertão, né? Cantávamos muito em festas de igreja, enfim. E aí eu tive que uma escola bonito. de música, Estevão. Então, meu primeiro contato com aulas, com crianças, foi na minha escola de música. E eu já exercia a função do magistério, então, que eu logo fiz pedagogia também, né? E dentro das minhas aulas eu sempre procurava trabalhar música e educação. Isso foi algo que sempre me inspirou muito, né? E me motivou também. Quando eu terminei a pedagogia, eu me dediquei exclusivamente à minha escola de música. Nesse caminho, eu conheci a regência, fui estudar regência coral, tive vários corais de criança também, né? Até chegar ao mestrado. E aí, na época do mestrado, é que eu conheci você, assim, né? Por Ah, causa das oficinas, né? Da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Musical. Então, aí fui tendo mais contato, né, com os grandes educadores e cheguei em você. Uma outra parte da minha história, depois do mestrado, eu fui lecionar no curso de pedagogia. E aí, buscando materiais para passar para as pedagogas, né, para os pedagogos, que eles vêm para o curso de pedagogia com essa sede, né, de conhecimento musical, sempre falando muito da importância da música, e faço questão de falar isso hoje, né, para a gente falar um pouquinho, porque hoje é o dia do pedagogo. Eu tive uma experiência riquíssima. Aí, o meu primeiro contato com o teu material foi através da Sopa Supimpa, que ah, foi supimpa o sucesso, né? Porque lá naquela época, eu acredito que para você não existia o Adobe ainda, e para a gente também não, a gente não tinha esse entendimento, mas você já trazia algo muito especial, que era trabalhar o corpo, os materiais sonoros, né? E a voz de uma forma geral. E eu sempre busquei isso com os meus alunos. Como eu vinha de uma escola em casa onde meu pai me achava desafinada e que hoje ele me diz que é mentira, que isso não acontecia, que era coisa da minha cabeça, né? Hoje sim. cantamos juntos, ele canta comigo no Uhum. coral, cantamos em missa, enfim, né? Temos uma vida muito ativa, é claro que com a pandemia diminuiu bastante. Claro, Dentro do curso de pedagogia foi um sucesso a Sopa Supimpa, que nos bom. inspirou muito a trabalhar com materiais sonoros, né? Então, lá naquela época, que fazem mais ou menos 8 ou 9 anos, eu trazia já essa ideia de material reciclado para a sala de aula, para que as pedagogas, os pedagogos pudessem construir o seu material, né? De forma alguma, nunca querendo substituir o professor de música, mas sim agregando, né, conhecimentos, a música como uma ferramenta de ensino, né? E que a gente pudesse dialogar com o professor de música nas escolas. E aí foi uma grande experiência. Passado, Hum. né, essa questão aí, no ano passado, então, diante da pandemia, né, eu tinha já iniciado o meu projeto Musicar. Esse projeto, ele não é uma escola de música, ele é um projeto que tem como objetivo fazer música e da forma mais simples e mais acessível para que todas as pessoas possam musicar. Esse é o Que bonito. meu grande lema aqui nesse projeto. Diante dele, eu tive já também grupos de crianças com aulas de canto,
né? Já estive em escolas de música, daí retornei a essa atividade. Eu lecionei também em escolas de ensino fundamental, como professora de música, como pedagoga também, né? Tenho experiência nessa área. E a experiência mais rica dos últimos anos foi realmente dentro do curso de pedagogia, né? E no ano passado, então, você com as suas ideias mirabolantes, né? Traz para a gente esse grande presente que é o Hadoop, né? E dentro do Hadoop, todo esse seu universo, né? De ideias e possibilidades, Estevão. Então, Não. assim, um pouco da minha história, né? Seria isso. Nádia, olha só que bonito. Primeira coisa que você fala é essa relação que vem de família. Eu noto isso, essa paixão com a música, essa paixão com a, esse mundo da educação, né? Eu quero ser professora, eu quero lecionar. Está muito conectado com a sua história familiar, né? Às vezes tem um pai, Sim, teve um tio, teve um parente próximo. E como é bonito, né? Você tá ali, você aprendeu um pouco, você canta junto com seu pai. E o sim, tanto sim. de coisa que você fez, né? Você foi falando, não, eu era desafinado, mas eu fiz uma escola e faço regência de coro, né? Então é muito legal ver como uma coisa que era um obstáculo na sua infância virou uma força Sim, e um talento seu, né, na vida adulta, como você sim, transforma sim. isso e como você costura essa sua experiência muito boa, né, que você fala do ensino é, dentro da escola, do curso de pedagogia, da aula de Uhum, música, projetos uhum, e como isso tudo vai se entrelaçando, essa coisa tão sim, bonita, né, que muitos pedagogos já têm essa intuição, né? Ah, eu posso usar história, mas se eu sim, utilizo histórias com música, ótimo. Mas eu utilizo história com música, com materiais reciclados. Ótimo. Mas eu utilizo histórias com muito material reciclado e eu posso fazer uma apresentação para todo mundo, para a comunidade escolar, os alunos maiores, sim, apresentando os menores, e tudo isso vai criando sentido, você vai despertando prazer em aprender. Isso é muito bonito que você fala desse projeto, que tem muito a ver com Hadoop, né? A Nájila está falando do Hadoop, para quem não conhece, Hadoop são as iniciais de H, história, A de artes plásticas, D de dança, O de objetos, B de brinquedos, I de instrumentos. Então, em uma atividade que você tem, por exemplo, a sopa supimpa, que é uma história, mas você pode transformar em dança. Então, você vai pegando as siglas e multiplicando por sim, 6 o seu repertório de atividades. E isso é muito legal. sim, E é um sim. processo que, para mim, eu fazia, mas eu não parava para analisar o Para processo que eu pensar. tinha de Uhum, criação. E esse é um uhum, grande mal de muitos professores, não refletir sobre as coisas boas que acontecem. A gente vai meio na intuição, a gente vai fazendo, dá sim, certo, dá errado, mas a gente não pensa o porquê que deu errado, a gente não pensa o porquê dá muito certo, até você sistematizar, botar o método. E quando você tem aí, né, esse pensamento, o que você vai acontecer depois? Você vai aprimorando porque você uhum, refletiu sobre a prática, viu o que deu certo. Aí o que é o próximo passo? Melhorar. Mais ideia, melhorar até você chegar sim, num projeto que você consegue encontrar crianças de qualquer idade. É música, é na pedagogia, você já sabe que vai dar certo, porque são anos de reflexão dentro desse projeto. E conta pra gente, né? Porque é muito legal que você compartilhou no curso, como musicar também, tudo que você trouxe à vida, né? Muito legal materializar não só os sim, personagens, mas as histórias também. Eu achei sim. muito bonito o seu trabalho. Sim, dentro da sopa supimpa, Estevam, teve elementos assim que me marcaram bastante, que foi aquela questão assim, ah, mas eu não toco pandeiro, eu não toco violão, ah, lá no vídeo, então eu usava esse exemplo, né? Gente, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter aqui um exemplo de uma produção, uma mega produção, né? Então, assim, o Estevam fez aqui uma mega produção e tal, mas de que forma que a gente poderia fazer? O que que nós temos de elementos? Então, primeiro o corpo, e aí, né? Então, por exemplo, um simples chocalho, né, que poderia substituir o pandeiro, né? Ele acompanhou a velha avarenta muitos momentos, assim, né? E é claro que Conta agora como ele é que foi você fez crescendo. esse chocalho? Oi? Que bonito. Conta pra gente como é É que você fez esse chocalho, que demais. é uma Muito. simples argola, né? E aí eu fui colocando lacres de tampinhas e entrelaçando com fitas, né? Então Ah, eu muito tenho lindo.
um outro maior, com menos objetos, digamos assim, são guizos, né? Aí as fitas, elas vêm na questão também de tocar a criança, né? Dessa sensibilidade, né? Eles entraram também numa outra canção sua do tum ta ta, tum ta ta. Eu agora teria que me recordar bem a melodia, mas ela é toda instrumental, né? Tan, tan. Dá para fazer com Hã? copo e com colher, dois objetos. Mas como a Nájila é muito esperta, o que ela faz? Se o Estevão fala copo e colher, eu posso fazer um chocalho de guiso, um chocalho com abridores de latinha, e você pode criar o seu Então, também, percussão corporal e por isso que flosso. eu queria te mostrar, assim, porque lá na Sopa Supimpa, né, aquela velha avarenta, lenta mão de vaca rabugenta, não dá nada para ninguém, entrou aqui, né? E aí, nesta música que você traz a proposta das colheres e dos copos, eu trabalhei recentemente numa escola de música e as crianças não tinham muita coordenação. Eu percebia que era difícil essa questão do caminhar no tempo, para trabalhar andamento, toda a coordenação corporal, sabe, Estevão? Eu tenho observado muitas crianças. Paralelo a isso, eu sou orientadora educacional na minha formação de pedagoga, né? Eu trabalho numa escola aqui próxima, em Palhoça, e a gente observa muito em sala de aula que as crianças não têm coordenação motora, sabe? Para pegar um lápis, para fazer uma fila, para ir até a cantina, sabe? Para se deslocar. A gente percebe assim, muitas dificuldades. E aí, dentro da escola de música, eu pude ter essa experiência e eles colocavam na cabeça, então. E tem que equilibrar. Claro. E aí, assim, claro, eu equilibro aqui, ele vai cair, vai produzir um som, né? Então tá, aí levanta. E aí o colega tem um outro que é diferente, e o som que cai vai produzir diferente também. E depois a gente brinca, né, com as mirabolâncias, assim. Então, esse foi um objeto que fez agora, né, atualmente, participação por causa dessa canção, né? Dessa E canção. Pera, ô, Nájila, isso que você falou é muito importante. Olha só, um professor, um bom professor, ele está atento não só no desenvolvimento cognitivo da criança. A Nájila está falando assim também do desenvolvimento motor, a inteligência sinestésica da criança, porque quando a gente está murcho corporalmente, você faz o quê? Como é uma criança aprendendo assim? O seu corpo está dizendo para sua cabeça que não é importante, que você não consegue, não vai entender, não tem a capacidade de entender. Mas um simples trabalho como é equilibrar alguma coisa na cabeça, pode ser um copo, pode ser uma argola, pode ser uma colher de madeira. Você, o corpo, para equilibrar sim. alguma coisa na cabeça, o que tem que fazer? Suas costas têm que ficar retas, as suas escápulas têm que juntar junto com a coluna, o seu pescoço, e o seu olho, na mesma hora, fica assim, ó. Você Aham. está dando uma mensagem para o seu Desperta. cérebro que você está preparado para receber uma informação. Então, essa atividade, que até a do Copulher está no aquecimento, educando pela brincadeira, ela serve para você ganhar uma inteligência corporal que as crianças cada vez mais estão precisando, porque estão deixando de brincar, não estão tendo Sim. a parte do divertimento das crianças, entretenimento é cada vez mais parado olhando para uma tela. Mas não, a gente tem que acordar esse corpo, porque acordando o corpo, acordando a parte emocional, a gestão emocional da criança, ela vai aprender o cognitivo melhor. E às vezes, como a Com Nájila certeza. falou, eu estou observando que as crianças não têm mais essa inteligência corporal, ou seja, vai Uhum. prejudicar o cognitivo também. Então, você tem que trabalhar, talvez para a criança aprender a falar, para aprender a escrever, trabalhar dança, Sim. trabalhar, se transformar Ah, nas letras da música, das vocais, e ela vai entender melhor conceitos abstratos, como sílabas, frases, mas você isso. passou pelo corpo e depois você reproduz aqui. Então, é muito importante. A Nájila está falando isso. Então, conectar a É, inteligência cognitiva com a emocional e também com a corporal. Muito bom. cultural, né? E é algo que encanta muito, né, no teu trabalho. Então, qualquer canção que a gente ouve, dificilmente não desperta no educador esse interesse e essa percepção também, né? Então, eu não preciso entender nada de música para chegar no teu material e ouvir a canção e dizer, puxa, eu vou utilizar essa canção
porque ela também me traz outros benefícios, não é só o cantar, não é só o musical em si. Eu não sou músico para ver diretamente os benefícios naquele momento. Eu estou me colocando no lugar do educador, do pedagogo, Uhum. que não teve uma formação musical. Mas, puxa, aqui eu vou trabalhar o equilíbrio, aqui eu vou trabalhar a coordenação motora, aqui eu vou trabalhar o movimento. Essa questão de tempo para o educador, ela é crucial, porque a criança precisa ter um tempo de escrita, do olhar, do copiar, enfim, né? Então, são muitas habilidades que a gente vai desenvolvendo com a criança a partir de um material que tu disponibiliza. E como é riquíssimo, né, Estevam, assim, deixa eu compartilhar contigo também a história do colherão e da colherinha. Mas eu fiz muitas coisas legais. Que demais. Porque, assim, foi muito legal ter essa conversa com as crianças, né? Do que faz essa colher, o que a gente pode fazer com essa colher, né? E o que a gente pode fazer com essa colher. Ah, Então, assim, vem uma história de vida, porque quando criança, o que a mãe cozinha, o que você faz lá na cozinha com essa colher aqui, né? Então, puxa, eu posso fazer um mingau, né, que não vai grudar na panela, porque é colher de madeira, não vai estragar a panela de teflon, tem toda uma roda de conversa aí, uma muito bacana, ciência né? por trás de tudo, né? Muito bom. Certo? Agora, essa colher aqui, ela teve uma função crucial lá para tirar o leite, né, em pó da latinha, por exemplo, para fazer a mamadeira, enfim, né? E se eu junto elas com uma fita crepe, elas ficam e soam dessa forma. Então aí o colherão e a colherinha fizeram uma sopa aqui de sonoridades, porque aí eles adoram, Estevam, adoram esse jogo de colheres aqui. Esse som, quando eles percebem como é diferente, né, do colherão, aqui, opa, mas aqui também tem. Olha só, e são colheres plásticas, né? É um momento assim muito rico. Então eu queria trazer Que isso para bom. ti também, que foi muito legal de trabalhar com a música, sem contar que eu tinha uma menina que adorava pintar. Então ela sempre dizia para mim: tem desenho? Tem desenho? Eu digo: sim, sempre tem. Aí eu imprimi um dia ali a letra, né, e sugeri até para as famílias te acompanharem, ver o teu trabalho e tal, porque é bem criativo, né? Os desenhos de cada canção, assim. Então entra também essa questão, né, de poder associar com a criança que eles gostam tanto, né, de pintar e a sonoridade, aí aprende a canção, aprende o movimento, aprende a cuidar dos utensílios da casa, né? O que vai fazer com essa colher? Calma aí, tem muita coisa para a gente refletir sobre esse momento. Olha só, começou. Então, olha só como é legal. A gente está pensando na brincadeira como uma ferramenta de ensino, que ela vai ser um facilitador para o processo de um conhecimento, do entendimento de um conceito, de uma técnica. Você vai passar a compreender melhor o mundo em que você decodificar as coisas, tanto aprender a se relacionar de uma maneira melhor, ver as Sim. coisas ao seu lado e conseguir decifrá-las, né? Então, essa colher serve para quê? Essa outra serve para quê? Ah, então Uhum. começar a reciclar o olhar. Eu falo muito disso, né? Não é reciclar só as coisas, mas reciclar a maneira de ver. Ou seja, a colher, que serve para muitas coisas, aqui na aula, pode virar instrumento musical. Se a gente Sim, juntar duas, pode virar um mega instrumento. Então, você está começando a brincar com sim. o imaginário da criança. E aí a Uhum. Nájila ensina para a gente que você se você está com dúvidas em como deixar a aula mais legal, mais motivadora, com mais disciplina em sala de aula, basta fazer o quê? Escutar os alunos. Como você Ah, falou, né? A criança queria sim. desenho. E eu falei, por que eu não posso conectar desenho? Essas artes, nas mais tradicionais, Aham. né, no mundo grego, era tudo junto, as musas gregas, era a música da Aham. arte, da poesia, da pintura, da dança. Por que a gente vai separando? Então, a criança pode associar a brincadeira da colher, relacionando com as funções que ela exerce no mundo e também com pintura. Vamos desenhar a música, vamos tocar a música, vamos Uhum. dançar. E assim você tem Uhum. uma visão multidisciplinar. Olha só que legal, você está trazendo o Sim. talento da criança, a motivação dela para o
seu conceito, para o conteúdo que você quer abordar. Então, isso Sim. é um E aí diferencial dos professores que são referência, né? Isso é muito legal, Nádia. Obrigado. faz o link com a memória também visual da criança, né? Porque daí ela consegue visualizar o que ela, mesmo ela não estando ainda alfabetizada, né? Ela visualiza qual que é a colher grande, qual que é a colher pequena, quem é o colherão, quem é a colherinha. Aí a gente está trabalhando a questão da linguagem também. Olha como aumenta o vocabulário da criança. Então, quando ela começa a escrever, quando ela passa para o seu período da escrita, o quanto que ela já se envolveu, então, com esse universo aí das letras, né? Então, mesmo sem saber ler, a menina levava para casa a letra da canção, porque o que ela queria era o desenho para pintar, mas ela já estava em contato com o universo da escrita também, né? E isso é muito legal. E o que é esse outro vermelhinho? Que é a mesma colher, só que virada do outro É a lado, mesma aí? colher, só que aí ela tá colada do outro lado, né? E aí fica um chocalhinho, Olha, que que pode demais. ser usada como martelo também, e aí tem Aham. grãos dentro, né? Então fica um mini chocalho para a criança Legal. brincar também. Olha só, e com um material, quantas adaptações você consegue fazer? Eu repito sempre, né? O bom professor não é aquele que tem um repertório de 1000 brincadeiras. Talvez é aquele que tenha uma brincadeira e consegue Brincadeira. criar 1000 adaptações, que tem um objeto. Ai, eu não tenho os materiais necessários. Mas espera aí, você tem uma É, colherzinha de plástico? Dá para você virar desse lado, fazer um instrumento. aham, Desse outro lado, vira uma outra coisa. Nessa música, vira isso, vira isso. aham, Com uma colherzinha, você pode passar o ano inteiro mirabolando é atividades com as crianças. bem isso, Demais. bem isso. É bem isso. E uma das principais mirabolâncias, né, foi o nascimento Olha, do que meu beleza. preferido, que tem sido preferido de muitas crianças, de muitos educadores também, né, Estevam? Eu tô com uma camiseta, não sei se dá para ver, que está escrito Sobe Um mais um Mar de pouquinho, levanta Brincadeira. só um pouquinho. Aí. Assim, ó, Um Mar de Brincadeiras. Essa camiseta eu ganhei de uma pedagoga, né, que adquiriu meu livro e tal, do Mar Musical, e a partir dele ela criou várias brincadeiras dentro da escola, né? E por que eu queria contar um pouquinho sobre isso? Porque de onde nasceu o livro, de onde nasceu esse Mar de Brincadeiras? Lá da música, né, do Tibim e do Tibum. Calma aí. Música Tibim Tibum. Consegue escutar bem? Só para todo mundo Sim, entender do que a gente está falando e entender sim, os personagens da Nádia. Então, coloca dançando aí. junto com a gente. Tibim, tibim, a pedrinha faz. Tibim, a pedrona faz. Tibim, a pedrinha faz. Tibim, tibim, a pedrona faz. Tibum. Aê, muito legal, que demais. Essa é a música que a gente pode fazer essa experiência, né? Você aí na sua casa com seus alunos, pegar uma bacia, pegar pedrinhas que são Sim, tibins e sim. pedrinhas que são tibuns, escutar o som da pedrinha Isso, na água, né? isso, E isso. a E aí Nádia esse fez som, essas mirabolâncias em cima disso. essa ideia, né, do agudo, do grave, né, está diretamente associado à melodia, né? Então, para quem é pedagogo, pode ser uma linguagem, né, estranha, difícil num certo momento, mas aí com essa brincadeira do tibim e do tibum, né, a gente vai começando a ter a noção realmente do grave e do agudo. E aí as crianças brincam, se encantam, né? Que estou estimulando para que também tenham acesso aí ao curso, para que elas possam musicar, né? Através das gravações também, que tem o texto disponível, né? Mas aí disponibilizando por você aí no seu curso aí com a canção, né? E o Povo Pedrinho e o Povo Pedroso, então foram os personagens que eu criei.
né? O O povo, mostra pra Pedrinha. gente como é que você fez esse povo, cara, que O demais. Pedrinho, primeiro nasceu, na realidade, esse aqui, né? E Grandão. ele nasceu na brinquedoteca, quando eu trabalhava lá na Faculdade Municipal de Palhoça, através de um chocalhão. Uma aluna levou um chocalhão para a sala de aula e eu achei bárbaro aquilo, assim, né? Era com a cabeça do coco até, com meio coco. E as tampinhas, né? Aí eu disse, vou fazer um chocalhão desse para mim e vou ver o que vai acontecer. Só que era muita tampinha para colocar no cordão. Eu coloquei as crianças a brincarem comigo. Então, na época, eu dava um nozinho em cada tampinha, olha só. Não é? Sim. Então, eu guardo ele com muito carinho, porque desde faz uns Bom 4 anos que eu trabalho. tenho ele. E eram as tampinhas que a gente tinha lá. Nós furamos, também quem me ajudou foi um menino, um bolsista, lá da brinquedoteca, que me deu a ideia. Fura com ferro quente, aquele ferro de solda. Né? Então, aí a gente furou as tampinhas e fizemos. Os tentáculos, hoje é tentáculo, né? Mas na época era uma água viva. Isso aqui era as partes da água viva, assim. Mas também foi peruca, sabe, Estevam? As crianças brincavam, né? Como uma peruca. Eu gostei muito da peruca. E aí, quando a gente teve aquela participação da live, que eu tive acesso ao teu conteúdo do Adobe e tal, eu queria unir, então, de alguma forma, todo esse material que eu já havia construído, né, com a minha grande paixão pelas cantigas folclóricas, né? E aí fui unindo ali, né, unindo as siglas, como é que a gente une história com arte, com dança, com instrumento, com objeto, né? E nasceu a minha história Mar Musical. Então, assim, foi algo para mim muito inspirador, né? Eu me sinto assim muito privilegiada de ter tido aquele momento, né? Naquele dia, essa inspiração de unir todo esse teu ensinamento através de uma história. Né? E aí, eu precisava de um personagem para interpretar o Pedroso, olha, a parte do grave da pedra, né? Eu digo, bom, vamos criar, então, aquele personagem que está lá, que era uma alga, que era peruca, vai ser o Pedroso. Aí alguém, eu não lembro como é que foi, Estevam, mas foi uma brincadeira lá na brinquedoteca, que eu tinha feito esse menor, porque tinha menos tampinhas, e aí eu pude fazer com as crianças para que elas levassem para casa, né? Então aqui vão 25 tampinhas, né? Fica mais prático para você fazer, né? Me disse que era um polvo, esse aqui era um polvo. A criança Aí, falou. a criança falou lá na brinquedoteca. E eu fiquei com isso. Pode ser uma alga, pode ser um polvo. E aí na história, então, virou uma dupla. O polvo Pedrinha e o polvo Pedroso. Né? E no enredo dessa história, tem um personagem que não gostava da sua voz. Que achava a sua voz muito fininha, muito feia. Mas o polvo Pedrinha canta agudo, não canta? Ele tem essa voz mais fininha. Aí, o personagem que não gostava de cantar é a dona Tartaruga. Ela gostava de dançar, sapatear, então tem a dança aí envolvida, né? Os personagens e tal. E ela não gostava de cantar, porque ela achava a voz dela feia. Ela achava a voz dela muito fina. E nós temos muitos de nós aí nesse meio, né, Estevão? Aí eu lembrei dos meus alunos lá da maturidade, com 60 anos, com 70 anos, que tinham sido classificados lá na infância como desafinados no coral, né, que faziam os testes, ou que achava sua voz muito grave, ou que achava sua voz muito aguda. Então, dentro da história, o povo Pedrinha e o povo Pedroso vêm inspirados aí no Tibim e no Tibum para ensinar a dona Tartaruga a cantar. Que e aí, demais, que bonito. Nossa, olha só que emoção. Fiquei emocionado. E todo mundo deve estar assim, que nem eu, escutando a história. Mostra de novo os personagens, só para a gente ver como é que né? Que trabalho bonito. O povo Pedroso, certo? O povo Pedrinha, certo? Aí tem o caranguejo e tem o peixe, lá da história, né? Mas baseados nesses personagens, Estevam, nasceram outros.
tá? Nossa Senhora. Então, assim, eu quero contar uma história que tá chovendo, ou que vem um temporal, aí olha o grave aí de novo, né? Ou a chuva começa bem levinho, uma chuvinha. Eu fiz uma nuvem chuvinha. Hum. Então, mil adaptações da mesma ideia. É isso, cara, que demais. E sabe o que foi legal que você falou, Nájila? Você escutou as crianças novamente. Ó, o bom professor é aquele que tem segurança do seu processo de Sim, ensino e sim. abre para escutar as crianças. Não, mas isso é um polvo. Ah, é um polvo. Ah, mas pode ser uma Aham, peruca. Ah, mas eu tenho uma história de nuvem, eu tenho que fazer todo o material. Não, é o mesmo material com a sim, chuvinha. E que sim. bonito quando você começa, olha só, com uma simples história, que às vezes tem um conceito de agudo e grave muito musical, mas automaticamente você começa a abstrair esse conceito, Uhum, começa a relacionar esse conceito para tudo, né? Não, mas e os sim. animais? Quais são os animais Uhum, tibim e quais são os tibuns? Animais do mar. Ah, então, uhum, uma baleia é tibum, uma tartaruguinha uhum, pode ser tibim? sim. Nossa, mas e o elefante? É tibum ou é tibim? Ah, depende, se ele está pertinho, né? Tem uma relação aí. E você começa muito simples, com esses opostos complementares, como a gente vai Aham, compreendendo, tanto na matemática, na língua portuguesa, como vogais e consoantes, na dança, sim. como movimento e estátua. Isso faz parte do jogo da criança. A criança tem todas as Aham, atividades, tem esse, vai, dança, para, fala, vaca aham, amarela, não pode falar. Então você está sim, brincando sim. dentro desse jogo, com as histórias que você pode criar, com essa identificação, né? A criança se identificar com os Uhum. problemas, novamente, essa inteligência emocional que a gente tem que nutrir das crianças, você se reconhecer numa história, saber como a tartaruga superou os seus desafios, e isso você está Aham. indiretamente ajudando muitas crianças. E um pouco da autora também, né? Que falava, quando eu era pequeno, eu não tinha uma voz afinada, eu era uma tartaruga, mas hoje eu sou regente de coral, então Não, você mera pode ser também. coincidência. Não, não, foi só uma mera coincidência aí. É muito É, bonito quando essa história de vida é passada junto com o conceito, sim, junto com o seu objetivo. sim. Novamente, a brincadeira dentro do processo de ensino está conectada com o objetivo do que você tem no final da aula, os Uhum, conceitos que você quer que a uhum, criança aprenda, mas como a Nájila faz para sistematizar, fazer o seu processo para a criança entender mais sim. facilmente, uma motivação, Uhum. um monte de conceitos. Você aprende mais em menos tempo, conectando histórias, trabalhos manuais, música. E Muito aí entra a legal. questão da conscientização do meio ambiente também, né? Porque quantas tampinhas eu posso unir aqui, né? Então, o polvo pedrinha eu uso 25 tampinhas, né? Eu já contei aqui. Mas eu poderia trabalhar além da conscientização ambiental, né? Que é, poxa, o plástico ele não é reciclado. A gente até hoje tem um trabalho dessas tampinhas virarem doações para quem faz o trabalho de castração, né? Dos pets e tal. Então eu tenho recebido muita doação dessas tampinhas. E aí o pessoal doa todo tipo de tampinha que acha que eu uso tudo. Aí eu pego, vou lá, separo, né? Separo e dou para esses projetos também, né? Que Então, legal. eu, por exemplo, a Nájila hoje faz um outro trabalho que é, quando eu faço a cabeça do povo pedrinho, do povo pedroso e tal, sobra um pedaço da garrafa. Esse pedaço que sobra, eu junto tudo, Estevam, e dou para uma senhora que trabalha com reciclado, que Que cata, bom. sabe, lá do lixão, lá do Frei Damião, né? Então, assim, tudo tem um encaminhamento, né? E aí, essa questão ambiental, você é um prato cheio, digamos assim, né? Não. Dentro E do sabe uma você. coisa bonita que você falou? Foi meio corrido, mas eu quero ressaltar isso, né? Quantos anos faz que você tem o polvo gigante? E ele, olha, 4, 5 anos, porque é da Quatro época da, anos. da brinquedoteca, né? Lá, quando eu Então, trabalhava na brinquedoteca. isso eu acho que é a parte de maior conceito, com o conceito de cuidado com a natureza melhor. A gente quer Sim, coisas, objetos, pode ser instrumentos musicais ou brinquedos lúdicos que durem. Então, a gente, quando está brincando com sim. material reciclado, objetos do cotidiano, os Uhum, cotidianos, a gente tem que tomar cuidado sim, para pegar a resistência desse material, cuidar desse sim. material.
Porque não adianta nada a Sim, gente juntar objetos reciclados que vai virar lixo depois de 1 hora. É o mesmo isso. problema, mas como a Nájila falou, não, eu tenho isso aqui faz 4, 5 anos. Essa é a É ideia, é mais assim que a gente vai ajudar o meio ambiente, construindo objetos, confeccionando coisas com as crianças, brinquedos, instrumentos que vão durar para sempre. O seu neto pode tocar e contar essa história do mar sim, musical. E isso é muito sim, sim. importante para pensar quem gosta de trabalhar com material reciclado, a durabilidade É, deles. a E, Nájila, você durabilidade. tem um livro para mostrar para a gente? Tenho, Eu tenho tenho ele aqui, sim. Ó, tá, curioso. tá aqui, tá aqui. Que Chama bonito. Mar Musical. É. Eu te marquei várias vezes lá no Eu vi. lançamento. Esse mês está fazendo 1 ano, né, que eu lancei o livro. Eu fico muito emocionada, assim, Estevão, porque eu nunca pensei que eu fosse escrever uma história, sabe? E é muito verdadeiro isso, assim, porque quando eu vi a técnica lá, né, do Adobe e tal, me veio essa inspiração assim, poxa, a gente estava numa pandemia, né, em casa, sabe? Fazendo lives até para auxiliar os pedagogos também, né? Eu cheguei a cantar com meu pai, também a gente fazia, né, nas nossas cantorias lá e tal. Aí um dia eu disse para ele, pai, hoje eu vou fazer uma para os educadores, ó, o pessoal que eu já dei aula, né? O pessoal que está aí em casa e tal. E aí eu digo, não, mas eu tenho que revisar algumas coisas aí, caí numa live tua, eu digo, eu vou revisar aqui as coisas do Estevão e tal. E aí veio a inspiração. E aqui o livro ele une justamente isso, né, Estevão? Assim, a história, né? Como é que eu posso criar uma história, né? Então era uma vez um caranguejo, né? Que gostava muito de cantar e sapatear, né? E tem as Tá o seu fotos nome dos aqui. personagens que você confecciona, né? Você está aqui na referência musical, né? Como o texto do Tibim e do Tibum, CD miudinho e tal. Aí tem ó, as cantigas de roda, que é o caranguejo e o peixe vivo, né? Que são as cantigas de roda. Deixa eu falar rapidinho que você falou da questão da família. A dedicatória é para o meu filho e para o meu sobrinho do livro. Porque o meu filho é o meu maior parceiro em termos de narrativas. Ele sempre gostou muito de ouvir histórias. Eu, desde pequenininho, eu contei histórias para ele. E hoje, até hoje, a gente se conta histórias, né? Então, os nossos diálogos, né, de vida, de estudo. Hoje ele tem 22 anos. E eu faço questão de, né, de mostrar, porque, assim, é um exemplo também, né? E o meu sobrinho, que é uma coisa fofa, que foi o meu cobaia, digamos assim, nos primeiros personagens ali do caranguejo, do peixe e tal. E a história vai seguindo, né? Aí vem o senhor peixe, que também gostava muito de cantar, de nadar, mas o peixe ele canta fininho, né? Então ele motiva lá. Aqui vem a tartaruga, né? Ah, mas E aí eles chegam, né? Vai chegando devagarinho aí o senhor povo Pedrinho, o povo Pedroso aqui, para cantar e motivar os outros personagens, e assim vai, né? O PDF está disponível, Estevão, gratuitamente aqui no meu Instagram. Quem quiser, tá acessível como é aí, que a tá? gente faz? A gente manda um Tá no inbox Linktree. Não, no tá no link da Linktree, bio. só acessar ali, tem, né, Mar Musical, tá ali, tá o livro disponível. Ainda tenho algumas unidades, eu fiz poucos, né, na época, assim, fiz 400, se eu não me engano, e já vendi praticamente tudo. Aí lançamos um livro travesseiro também da história, então estou bem feliz, assim, eu te agradeço muito, sabe, assim, você é um cara muito inspirador, né? O meu maior desejo é que muitas pessoas possam também ter acesso, se inspirem também com o seu trabalho. Essa camiseta demonstra isso também, porque isso aqui também é fruto de você, né? Porque se não fosse você, eu não teria escrito o livro, se eu não tivesse escrito o livro, a professora também não teria se inspirado num mar de brincadeiras. Né? Hoje ainda ela veio fazer contato comigo de novo. Násla, eu já estou inspirada aqui em outro projeto. Ela vai usar a nuvem chuvinha, vai usar a estrela, né? E aí a gente vem se comunicando. Já tive na escola, já contei a história lá com as crianças. E aí assim a gente vai navegando, né, nessas experiências. Então, Nájila, olha que bonita a sua história, né? Como você conseguiu dar vida a um projeto que você já tinha tudo dentro de você, né? Você já tinha a música, a voz, você já tinha a parte da pedagogia,
essa relação com seu filho, de histórias, né? E no final você tem um livro que conta um pouco de toda a sua história de vida, né? Tanto emocional em cada personagem, mas da sua bagagem, como é bonito, como a gente junta isso. Eu estou falando muito dessa visão, né? Que as informações está para a telha, assim como o conhecimento está para o telhado. O que a gente tem que fazer como professores e ajudar as crianças a fazer é juntar essas telhas para formar um telhado onde o conhecimento faz sentido. E você contando essa história do livro, fico emocionado, porque é exatamente isso. Essas informações que estavam distribuídas na Nájila, né? Eu faço um pouquinho disso, disso. No final vai chegando e conecta as telhas para fazer um telhado. As informações fazem sentido, transformam informação em conhecimento e a sua aula ganha uma força, é capaz de transformar tudo que tem na criança, porque a criança não tem noção de tão complexo que foi construir esse livro. É um livro com objetos, mas tem um peso tão grande, é uma sofisticação, e a gente fala que sempre a simplicidade é o último estágio da sofisticação. Então, quando você chega numa coisa simples e que funciona, é porque teve muito trabalho atrás, teve muita reflexão, teve muitas horas, né, de conversa, diálogo com as crianças, e eu fico muito feliz, né, de ter te conhecido aqui no curso. E uma dúvida que eu tenho, desde essa live que a gente fez, você ficou encantada com o Radov, quando que foi que você decidiu fazer o curso? Porque aí depois você entrou no curso do Educando pela Brincadeira. Então eu vou te contar um pouquinho anterior, assim, né? No ano passado, eu tinha decidido que eu ia embora do país, eu ia para Portugal. Eu estava fazendo toda uma preparação, toda uma reserva e tal. Daí, quando veio o teu curso no ano passado, eu disse, puxa, mas eu não posso gastar esse dinheiro agora. E assim, sabe, eu fiquei muito chateada, assim, eu digo, não, eu tenho que guardá-lo e tal, porque ainda vai que melhora essa pandemia e eu consiga ir, né? Porque eu queria mudar completamente, ainda tenho esse sonho, né? Eu gosto muito, só abre um grande parênteses aí, eu amo vinhos, eu sou uma apreciadora, assim, desse universo, dessa arte, dessa cultura, né? E eu iria para Évora estudar lá numa faculdade, isso, né? Eu ia fazer enologia lá. Aí, então, né, não podia gastar nada, né? Tava morando, inclusive, com a minha mãe, saí do meu apartamento, aluguei, enfim, né? Aí, no início desse ano, você voltou a divulgar, né, o Educando pela Brincadeira. E eu lembro que eu estava na praia com meu filho. Aí eu disse, agora chegou a minha vez. Já que eu não pude ir para Portugal, né, tive que mudar completamente os planos e tal. Surgiu o livro também, aí, né, trabalhei em cima do livro e mudou completamente a minha perspectiva por aqui. Decidi, né, daí paralelamente, tá? Eu comprei um curso de sommelier, eu estou fazendo um curso de sommelier. Digo, já que eu não posso fazer em Évora. Que legal. Já que eu não posso fazer em Évora, eu vou fazer aqui, né? Esse final de semana, inclusive, eu estou em curso de sexta a domingo. E aí decidi comprar o teu curso, né? Então, assim, foi um investimento que eu fiz para me alimentar. Então, assim, eu te digo que eu tive uma experiência, né, em escola de música no início desse ano. Foram excelentes os momentos com as crianças, assim, cada canção que eu levava, né? A gente mostrou aqui algumas possibilidades, foram muito ricas, né? Eu só pude adquirir esse ano, mas uma escolha muito assertiva, né? De dizer assim, vai me trazer uma bagagem agora para me alimentar no meu trabalho. Como eu também trabalho como orientadora educacional, tenho um ar musical, também quero estudar. Eu me afastei um pouquinho agora da escola de música, eu saí, né, para poder estudar mesmo, né, sobre esse universo de vinhos. E também poder me dedicar um pouquinho na questão da orientação, que eu quero levar esse projeto para dentro da escola, né? Então, ver se eu consigo associar a função de orientação educacional com a questão do aprendizado da criança, né? A gente ainda tem que percorrer alguns caminhos, mas esse é um dos outros sonhos, né, que eu tenho aí. Demais. E você já tinha feito algum curso online antes
do Educando pela Brincadeira, porque eu falo isso porque eu tenho uma curiosidade que eu tenho muito pé atrás quando fala curso online. Eu falei, mas será que Sim, vai dar certo? Será que eu vou sim. gostar? O que que te fez falar assim, nossa, eu confio, deixa eu tentar. Eu senti assim, ó, que desde a tua primeira explanação do Educando pela Brincadeira, né, esses dias que você faz, divulgando, eu adquiri muita confiabilidade, né? Então, eu te digo que, assim, antes da pandemia, eu não me via uma pessoa autodidata. Eu sempre necessitei do contato presencial, assim, né? Claro. Tanto que eu fui para São Paulo, né? A gente mora aqui em Palhoça, Santa Catarina e tal. Eu fiz um curso de regência lá, eu abri mão do minhas férias, né, durante 2 anos, assim, para estudar presencial, porque eu tinha essa necessidade. Eu penso que a pandemia me ensinou essa questão do online, né? É. Então, quando eu vi a tua explanação, eu sentia muita confiança, assim, tudo que tu mostrava, assim, ó, faz assim, faz assado, porque você disponibiliza um material gratuito, você vai lá, você vai ver que tá ali super caprichado, sabe, assim, a qualidade sonora das músicas, a questão das imagens, como eu te falei, do material, como é rico, né? Então, antes eu não tinha feito ainda, né? Não tinha feito. Mas agora, assim, com esse material, te confesso que eu não consegui nem ver tudo ainda, É muito grande, porque né? realmente, assim, tem muito material, tem muita música, tem, assim, e as ideias surgem, né, Estevam? E você é muito criativo na forma como você apresenta, né? Porque você traz um vídeo, que é uma aula ali, né? Aí você já meio que responde as perguntas que a gente vai pensando, assim, será que dá para fazer assim? Será que não dá? Aí você já traz um outro vídeo ali com a parte prática, né? E isso é algo bem, assim, digamos, valoroso, né? Que as pessoas vão fazer e vão ter muito resultado, né? Então, E, ô Nájila, disso tudo que você está fazendo, quando o seu contato com as crianças, você lembra de algum depoimento das famílias ou de outros professores, ou que nem dessa professora que te deu a camiseta do mar de sim, mar de brincadeira? brincadeira. Você lembra de alguns depoimentos, até dos alunos também, depois de entrar em contato com a sua aula, que tem música, que tem história, que tem Sim, objetos do cotidiano, que tem tampinhas. sim. Desde lá da pedagogia, isso já era algo que me chamava bastante atenção, porque as pessoas se surpreendem com as múltiplas possibilidades que a gente tem quando a gente ativa essa criatividade, né? Então foi bem como você falou, assim, quando veio a questão da técnica Hadoop, eu vou falar de novo porque ela realmente é o meu norte, assim, eu vi o quanto que é verídico isso. E uma mãe, né, assistiu a primeira aula do menino dela recentemente, né? Foi nessa experiência agora na escola de música. Ela pediu para assistir a aula do menino porque ele tem déficit de atenção, Né? né? E aí ela não me falou nada antes da aula. Ela só disse assim, eu poderia participar junto, que ele tem 7 anos, né? E a escola permite, eu acho isso super bacana. Eu disse, não, pode vir, pode assistir e tal. E ela queria que eu fizesse aula com ele de técnica vocal. Aí eu disse, olha, eu sou professora de técnica vocal, mas eu também sou professora de musicalização infantil, né? E o menino está numa fase que precisa resgatar a infância, né? Então, você vai assistir, eu vou mesclar o que eu faria com uma criança somente com a técnica vocal com a parte da musicalização. E assim eu fiz. E aí o Tibim logo participou da primeira aula para a gente trabalhar essa questão do grave e do agudo, né? Que foi bem importante. E logo daí continuei a aula, o menino cantou, gostou, tarará, tarará. Quando acabou a aula, ela me chamou, deixou o menino sair e disse: Nossa, eu fiquei encantada com a aula. Imagina o meu filho como é que vai ser, né? Eu queria, quando criança, fazer uma aula assim, né? E o meu Eu queria filho, daí fazer a ela aula falou. junto com meu filho, né? Aí, Muito bom. Estevam, foi onde ela me contou. Ela disse: Olha, e você conseguiu algo surpreendente com ele, porque ele tem déficit de atenção. E a aula era à noite, Estevam. Então, assim, o menino toma o medicamento de manhã, vai para a escola, tá bacana, tá legal, como ela falou, né?
chega à tarde, ele já começa a ficar um pouquinho mais agitado e à noite ele não consegue se concentrar, né? E isso me marcou bastante, assim, sabe? Então, e quando eu parei de dar aula, né, a gente passou até para fazer online, porque a pandemia piorou bastante por aqui há 2 meses, né? Não sei se você viu, aí Santa Catarina ficou numa situação bem séria, né? Os nossos hospitais aqui da Grande Florianópolis também. Então, a escola passou a oferecer também o sistema online, né? Para mim foi bem desafiante, te confesso, porque a gente gosta de estar perto da criança, né? E aí eu fiz as aulas com ele, online, né? E numa delas eu senti que ele estava muito disperso. Aí eu chamei a mãe no outro dia, disse, olha, dela assim, não, mas ele te adora, cada vez que tu traz um personagem, que tu traz uma cantiga, porque ele não canta, ele não conhece essas músicas, né? E aí quando eu me despedi dela, da mesma forma, ela trouxe esse elemento, né, de misturar essa criatividade, essa riqueza, né, do material sonoro, porque em toda aula eu trazia, né, um personagem musical, o polvo pedroso, o peixe, a tartaruga, o sapo, a borboleta, tem vários, né? E aí estava sempre presente dela, disse, eu vou sentir muita falta, porque você poderia até achar que ele não estava gostando, porque ele fica disperso, mas ele ficava muito encantado e ficava contando os dias Um da dia aula para com ter você. aula de novo. Que É, demais, aí Nájila. me custou um pouquinho o Eu acho coração. acontece, mas cara, isso é uma inspiração para todo mundo que está em contato com crianças, que tem, às vezes, um tempo de aprendizado diferente, precisa de mais calma, precisa de mais tempo, Sim, e nada sim, melhor que essa mágica acontecer, que é ter essa visão multidisciplinar, né? Se você tem, se é sim, pedagoga, você pode usar música, você pode dançar, sim. Se é professor de música, você pode usar história, você pode confeccionar instrumentos e sim. personagens com objetos reciclados, olha como isso Aham. ajuda você a ter a motivação dos alunos, a atenção, disciplina e Uhum. todo o conhecimento passa fácil, ela entende. Tem uma frase que eu sempre digo também, que toda teoria busca a terra fértil de um corpo ativo. Se o seu corpo está ativo, a teoria entra e faz sentido, porque Montessori fala outra coisa também importante, que o caminho do intelecto passa pelas mãos. Então, a gente tem que Ah, pegar nas coisas, pegar nas tampinhas, fazer os nossos instrumentos e sim, você vai sim, entendendo, você compreende seu mundo melhor. sim, sim. E o Nájila, quanto que é muito inspirador. obrigado. O tempo está acabando aqui. Eu queria agradecer Ah, sim, profundamente. Eu já você ensinou tanta coisa, né? Nossa, dá para ficar aqui o dia inteiro com você sim. e, e agradecer por ter dado vida, né? Um pouquinho, tá? Um pouquinho de você nessa obra aí do livro e como é inspirador, né? Para todos os pedagogos, professores de música, professores de arte, que já sabem como traçar o seu caminho e dar vida à sua arte, né? Que é isso que você fez. Foi muito Sim, bonito. sim, sim. E eu quero muito te enviar o livro. Eu tentei até alguns contatos contigo, mas não consegui. Então agora a gente está aqui ao vivo. Me manda, por favor, o teu endereço, né? Vou Porque eu mandar. quero muito te presentear. Assim, é um sonho que eu tenho já há um ano. Quero te agradecer imensamente, né, por esse momento. Que você continue sendo sempre esse ser brincante, né, que motiva e que encanta tantas pessoas. Então, muito obrigada por esse momento e que possamos musicar, né? E educar brincando e Sim, navegar. obrigado, Nádia. E um beijão na sua família, seu filho, sua sobrinha, seu pai, e que foi muito bom Com certeza. conhecê-los na história. Eu tenho uma imagem de todos aqui, depois você manda uma foto de Sim. todos para a gente ver. Ah, E pode deixar, pode deixar. A minha mãe é muita pedagoga energia. também. Ah, mamãe, ó, muita energia que a gente tem um encontro presencial, que se tudo der certo, em breve a gente vai estar presencialmente comemorando com todos os alunos Educando pela Brincadeira, Ah, sim. e vai Ah, assim que ser tiver a data, escreva, manda a data para a fenomenal. gente se organizar, Vamos só ver, tomara que né? dê tudo Porque, certo com as vacinas, todo mundo esteja saudável, sim, seguro, e aí a gente encontra para sim, comemorar, porque tem muita coisa boa para fazer nesse mundo vai ainda.
Muito bom. Muita Obrigado, emoção, Nádia. assim, muita emoção, muita emoção. Obrigada, hein? Obrigada a todos. Beijão. Obrigadão, Estevam. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Beijo. Grande. Olha, que demais. Nájila, super professora, com tantos ensinamentos inspiradores. E essa foi um pouco das ideias mirabolantes de uma professora que eu conheci no curso Educando pela Brincadeira. Eu vi que tem muita gente perguntando onde é que estão essas músicas de Bintibum, o Radove. Se você está querendo conhecer, se aprofundar mais nessa metodologia que utiliza brincadeiras como ferramenta de ensino, tá agora tem esse aquecimento Educando pela Brincadeira, que eu abro gratuitamente um pouco do meu curso, das melhores atividades para você saborear, ter resultado, contar para mim e ver se você faz parte de uma próxima turma do Educando pela Brincadeira. Então, só vai até o dia 23 esse aquecimento Educando pela Brincadeira. Vai no link do Instagram, você vai achar, vai ter link no Facebook, no YouTube, escreve Educando pela Brincadeira, você vai cair numa página que tem a sua inscrição, já tem mais de 300 comentários de professores de todo o Brasil e do mundo que está participando desse aquecimento. É o único momento que eu abro gratuitamente um pouco do meu curso com os materiais para você fazer o download, PDF, e esse Adobe que foi uma inspiração para a Nájila, está ali, eu explico tudo para você, para que você tenha resultado em sala de aula, para que você se torne referência na sua escola, no seu município, e que você consiga multiplicar por 6 todo o seu repertório de atividades para sala de aula. Então, espero você, professora de música, de arte, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, tem muitos professores de educação física também, mamães, papais que moram fora do Brasil, que estão utilizando atividades lúdicas para ajudar a alfabetizar o seu filho na língua portuguesa. Então, vai ser muito bom te ver lá também. Muito obrigado pela presença de todos e nos vemos amanhã numa próxima live ou lá no Aquecimento Educando pela Brincadeira, que tem muitos comentários para responder e vou conversar com vocês por lá. Um beijão! Tibim, tibum.